Você já ouviu falar na cidade que desapareceu? Simplesmente desapareceu? E ainda foi aqui no Brasil. Agora imagina comigo, você dormindo na pura paz, no meio da madrugada, com o barulho das ondas, e do nada você acorda com a sua mãe gritando sem parar. Aí você vai sair da cama correndo pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Afinal de contas, sua mãe tá gritando ali. E a hora que você sai da cama, você simplesmente afunda. Eu não sei nem o que eu faria. Acabei de acordar, tô sonâmbulo, tem gente gritando dentro de casa. E aí eu vou sair e afundo na água salgada ali, que já tava na altura do joelho. Eu tô falando de um lugar que passou ali de calmaria e paz para desespero e muita água. E ainda na região tinha vários moradores. Esse lugar era o povoado de Cabeço, que fica na foz do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas, Sergipe. A região ali era casa de pescadores, uma comunidade simples, à beira-mar. As casas bem perto da água e a maré chegava até entrar às vezes, mas ninguém estava entendendo o que ainda estava por vir. Naquela manhã, os móveis flutuavam e era aquele desespero para as pessoas tentarem salvar o pouco que podiam. Mas antes da gente se aprofundar na história, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal, então vai ser de extrema importância se você deixar seu gostei, se você deixar um comentário do que achou e o principal, se você se inscrever. Quando você se inscreve já aparece seu nome aqui pra mim, então eu sei que você tá gostando do conteúdo e interagindo diretamente comigo. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. O povoado era pequeno, como eu havia falado para vocês. Era formado mais ou menos por cerca de 120 casas, que era família de pescadores que viviam ali do mar e do rio, cultivavam arroz nas margens e tiravam seu sustento ali das lagoas formadas pelas cheias do São Francisco. E aí teve esse farol também, que foi erguido entre 1870 e 1873, que marcava o centro da vila. Era um símbolo de orientação também para os navegadores e um ponto de encontro para os moradores. Sabe igual cidade pequena? Você vai numa cidade pequena, normalmente tem uma praça que todo mundo se reúne, ou uma sorveteria, ou um disque, alguma coisa assim. Era exatamente a mesma coisa, só que era esse farol. Foi passando o tempo e todo mundo começou a notar que as águas estavam começando a avançar de forma anormal, só que ninguém conseguia entender o motivo. E aí, durante muito tempo, todo mundo ficou acreditando que era um fenômeno natural, né? A maré subindo ali com o passar dos anos. Porém, eles foram investigar um pouco mais a fundo e viram que, na verdade, aquilo estava acontecendo por causa de uma usina hidrelétrica. Na década de 90, houve a construção da usina hidrelétrica de Xingó, que acabou alterando a dinâmica do rio. E aí, o nível de sedimento caiu, a vazão mudou, a maré acabou avançando, né? E o mar começou a invadir a costa. E aí que começa a merda. Casa após casa, lote após lote, e em poucas décadas o Cabeço deixou de existir da forma que era antes. As ruas ali já estavam se transformando em areia, e o farol, que era o ponto de encontro dos moradores, era o único vestígio visível que restou como um monumento solitário. E o mapa foi mudando até que a cidade desapareceu. Mas aí a gente pergunta, por que isso aconteceu de fato? A gente sabe até o momento ali da usina hidrelétrica, né? Mas vou explicar melhor para vocês. No caso, não foi, né, o que poderia ter acarretado isso, um tsunami, nem terremoto, que no Brasil a gente nem tem. O que aconteceu ali foi a erosão costeira, que acabou sendo acelerada pela barragem. Antes da construção da barragem, o rio carregava tonelada de areia e argila, que acabavam fortalecendo ali e impedindo essa erosão. Mas depois de Xingó, essa força natural foi quebrada. O rio ficou acabando perdendo as forças ali, ficando fraco, e o oceano acabou vencendo. Os moradores de Cabeço, cerca mais ou menos de 220 pessoas, que acabaram perdendo tudo que tinham ali, que não já é difícil construir uma casa, né? Começar a comprar todas as coisas, como televisão, entre outros eletrodomésticos, e do nada, no meio da noite, o mar começa a engolir tudo ali, vai queimando TV, vai queimando eletrodoméstico. Só que o que foi perdido ali foi além do dinheiro. A cada ano, o mar engolia mais um pedaço do povoado. As ondas começaram a destruir as casas, arrancar as árvores e também, junto com isso, levava embora memórias. Até que no final da década ali de 90, o Cabeço deixou de existir por completo. Só que, como houve várias famílias ali feridas, todo mundo se juntou, porque imagina, tem relato de pessoas que construíram a casa ali 3 vezes, que construía numa certa distância, e aí passava 2 anos, 3, o mar ia lá, pluf, já tava dentro da casa. E aí arrebentava tudo. Aí a pessoa construía lá mais pra trás. Passava 4 anos, buf. E aí as pessoas começaram a se sentir ali muito injustiçadas, ainda mais quando descobriram
que aquilo estava acontecendo por conta dessa usina. Mas, obviamente, né, antes dessa usina chegar, todo mundo vivia na paz ali, os pescadores, tinham a casa à beira-mar, vivia nas mil maravilhas, tudo na ordem, pelo menos. E aí começaram a se sentir injustiçadas, se reuniram e começaram a ter uma ideia de ir atrás do direito delas, mais do que justo. E aí chegou 2003. 2003, os ex-moradores de Cabeço decidiram que não ia aceitar simplesmente eles desaparecerem em silêncio. Eles reuniram documentos, registros, fotografias antigas e abriram um processo contra a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. As perícias e a audiência, depois que eles abriram esse processo, elas demoraram tanto para correr que 39 pessoas dessas 220 morreram antes de sair o caso delas, antes de ver de fato a justiça acontecer. Foram aproximadamente 20 anos correndo esse processo. Só que aí a gente muda agora para 2004, bem recente, no passado. O impossível acabou acontecendo ali. A hidrelétrica foi oficialmente reconhecida como responsável pelo desabarecimento do povoado e condenada a indenizar os moradores. E o valor da indenização? 40 milhões de reais, que foi distribuído entre essas pessoas afetadas, certo? E aí cada morador recebeu cerca de 153 mil líquidos. Mas é um valor ali que chega a ser simbólico, né? Depois de tanto tempo, depois de tudo que perderam, tiveram que se reconstruir sozinhos sem esse dinheiro, porque esse dinheiro veio aparecer só 20 anos depois. O governo também transferiu parte dos moradores para um conjunto habitacional improvisado, chamado de Saramém, localizado a poucos quilômetros dali. E também foram construídos 80 casas para essas famílias. Para mais das 200 famílias, né? Tiveram essas 80 casas. Tem relatos aqui que o mar, ele subiu tanto que chegou a levar até o cemitério. Eu fazendo esse vídeo aqui para vocês, encontrei que relataram que dias que a onda estava extremamente forte, acabaram ali arrancando as covas do lugar e espalhando os restos mortais dos antigos moradores. Tem a parte bizarra também. Falaram que um homem chegou a enterrar a própria mãe 2 vezes por conta disso. O povoado do Cabeço aqui no Brasil acabou desaparecendo do mapa, só que não desapareceu totalmente da história. O farol solitário no meio do oceano ainda marca o ponto que existiu uma cidade viva por ali. Que doideira, né? No final acabou dando alguma coisa certa ali pra eles, mas depois de muito tempo. Mas o mais importante agora eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo? Você sabia já dessa história? Deixa aqui nos comentários. Como eu tinha informado antes, esse é o nosso primeiro vídeo, então dá esse apoio pra gente, se inscreve, deixa seu gostei, não custa nada, e comenta aqui o que você achou. Fechado? Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!